Ok, irmãos? Certo, então nós já temos aí nosso slide projetado. Nós vamos, hoje pela manhã, dar prosseguimento a esse capítulo da Confissão de Fé, que trata acerca da vocação eficaz. E eu quero concluir esse capítulo hoje, da vocação eficaz. E eu coloquei o título aí da aula 49, A Livre Graça de Deus na Vocação Eficaz. Certo? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, no Teu santo dia, para Te adorar, para também buscarmos o bem das nossas almas, buscarmos em Cristo Jesus o alimento espiritual, a vida que vem do Senhor, o Teu Espírito mais e mais derramado sobre nós. Estamos aqui para buscar, ó Deus, a instrução da Tua Santa Palavra. Pedimos ao Senhor que se agrade em abençoar essa reunião, essa escola bíblica, cada professor, cada crente aqui, cada servo Teu que está aqui para aprender mais do Senhor. Ó Deus, abençoe esse trabalho aqui, abençoe essa cidade, o nosso país. Venha o Teu reino, envia o Teu Espírito, opera a Tua graça, ó Deus, entre nós. E traz vida por meio da Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Nos santifica, nos enche da Tua graça, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, estamos estudando a Confissão de Fé, né? Temos aí a palavra de Deus, nossa base, esses símbolos de fé e o livrinho, né? Que temos aí agora para os irmãos também poder ter em mãos. Temos a Confissão de Fé comentada por Alexander Rod, também o Guia de Estudos da Confissão de Fé. Esse Guia de Estudos é o que eu vou usar hoje, especialmente na aula. O primeiro verso, que trata da vocação eficaz, em 2 Timóteo 1,9, a palavra de Deus diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Deus nos salvou com santa vocação, não conforme as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, o capítulo 10 da vocação eficaz, nós já vimos a primeira sessão na aula anterior, nós vamos começar aqui a partir da segunda sessão, e a segunda sessão nos traz assim a informação. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, nós estamos falando do chamado de Deus para conversão, através da pregação do Evangelho. Deus está chamando pecadores, e há um chamado eficaz. Por que que há pessoas aqui, nós, a igreja, e pessoas cristãs, outros grupos aí que se reúnem, outras igrejas, porque nesse exato momento há pessoas nas igrejas ouvindo o estudo, ou um culto, ali ouvindo a pregação, e outras não. Porque umas ouviram o chamado de Cristo e outras não, ou ainda não, ainda irão ouvir. Então, por que nós estamos aqui? Por que somos cristãos, né? Nos unimos à igreja? Porque nós ouvimos Cristo nos chamando pela pregação e atendemos a esse chamado, nos arrependendo, crendo, nos unindo à igreja. Então, nós entendemos que não foi homens que nos chamaram, Deus nos chamou. E foi um chamado especial, porque às vezes um parente meu não veio, um irmão que estava do meu lado, às vezes tem aquela pessoa que estava ouvindo a mesma mensagem que você. Por que ela não se converteu?
Né? Por que que num dado momento da sua vida você se tornou crente, cristão, ou até mesmo teve a oportunidade de crescer numa família cristã e outra pessoa não? Então isso se dá por uma vocação de Deus, por um chamado de Deus, que se torna eficaz em alguns casos, que se torna eficaz em alguns corações. Lembra da parábola do semeador? Nós vamos ver que o semeador sai semeando a semente, umas caem à beira do caminho, outras caem no solo rochoso, entre espinhos, e tem aquela semente que cai em boa terra. Então perceba que uma de 4 chances, né, não, se bem que a primeira que Satanás tira, depois germina até a semente, mas a única que dá bom fruto é a que cai em boa terra. Então o evangelho está sendo pregado, e por que só alguns veem? Por que só alguns ouvem esse chamado? Nós entendemos, vamos ver aqui na Bíblia, que é por livre graça, pela bondade de Deus, e não por nada no homem. Não é que tinha nada em mim ou em você melhor do que os que não vieram, do que um parente, um amigo que não atendeu a esse chamado. Na verdade, nós cremos, né, a confissão de fé está expressando aí aquilo que cremos, biblicamente, que nessa vocação o homem é passivo. Ele não está nem interessado ou ativo. Ele não está nem se esforçando ou desejoso por isso, mas ele é passivo. A linguagem que vemos na Bíblia é de uma pessoa morta em delitos e pecados. Então, o morto, ele não ouve ninguém falando, né? Se você chegar no cemitério e tentar dar um grito lá, acho que nenhum morto lá vai lhe ouvir, né? Muito menos vai atender, né? Então, é nessa condição que Deus vem a nós, segundo a nossa fé bíblica. Encontra o homem passivo, morto, até que seja ele vivificado e renovado e habilitado a corresponder a essa graça oferecida e comunicada. Tem vários versículos aí, né? Por exemplo, Tito 3, 4 e 5 diz que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Romanos 9 fala aí do decreto, né? Quando Deus na eternidade escolheu a Jacó, e Paulo diz que os gêmeos não haviam nascido nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então esse chamado, o plano de chamar Jacó e não Esaú foi feito na eternidade. E não foi que Deus na eternidade viu que Jacó era melhor do que Esaú, ou porque ele previu algo bom ou alguma inclinação em Jacó para vir a Deus. Não. Deus escolheu e dentro do tempo ele chamou a Jacó. Porque, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, olhando da eternidade, Deus viu a mesma coisa em Esaú e Jacó. 2 homens naturais, mortos, incapazes de irem a Deus, de entender as coisas de Deus, e Deus escolheu Jacó, e isso faz dele diferente. Né? E no tempo chamou, dentro do tempo. Como Romanos 8, 7 a 9 diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando Deus olhou da eternidade Esaú e Jacó, ele viu homens naturais, caídos, filhos de Adão, mortos, inimigos de Deus. Os dois. Pode ler a história lá de Esaú e Jacó. Você vai perceber que os dois, é difícil saber, né, quem era mais pecador, porque os dois eram grandes pecadores. Mas isso mostra o que Paulo está dizendo aí, que se Deus fosse escolher um ou outro por obras, ele não escolheria nenhum. Porque o que Deus viu em nós na eternidade foi inimigos. Você acha que Deus é obrigado a enviar o seu filho para salvar um inimigo, um rebelde?
As pessoas acham que Deus está obrigado a salvar o pecador, a enviar o evangelho chamado. Deus tem que fazer, senão ele é mau e ele é obrigado a fazer. Não, meus irmãos, quando Deus olhou na eternidade, ele viu pessoas carnais, rebeldes, ímpias, pessoas que estão na carne, pessoas que nenhum bem habita, né, nelas. É isso que Deus viu, pessoas mortas em delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios 2:5. Então, Deus não escolhe com base em nada que ele previu, mas como Jesus diz, né, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de nenhum modo o lançarei fora. Então Deus escolheu, alguns deu a Cristo, para que fossem alvo dessa obra da graça, né, e aí vamos seguir para passar aí pelos versículos e ir para a exposição. Então, nós estamos vendo aqui a soberania de Deus nesse chamado. Deus é soberano. Ele chama quem ele quer, ele poderia não chamar ninguém, seria justo, ele não está obrigado a chamar ninguém, certo? Ele viu pecadores, rebeldes. Então, para nós, a nossa leitura bíblica, interpretação da nossa doutrina, da nossa confissão, é que a base pela qual Deus chama provém unicamente da livre e especial graça de Deus. Essa ideia de livre é soberania. Deus não está forçado, ele não é obrigado, ele poderia não fazer. Ele fez de livre vontade. Ele é soberano, ele tem livre-arbítrio, né? Ele poderia usar o livre-arbítrio, assim, usando assim, né? Um pouco aí de modo jocoso, né? Claro que Deus não pode escolher o mal, né? Deus só escolhe o bem. Mas ele é livre, ele é soberano, né? Ele tem liberdade. Ele não é obrigado, ele não está preso aos critérios humanos, ao que as pessoas acham que ele deve ser ou fazer. Ele faz o que ele quer, ele age como lhe apraz. Não é? Ele não tem que satisfazer a expectativa de ninguém sobre a salvação. Ele é soberano, ele é livre. Né? As pessoas não querem deixar, como Lutero dizia, Deus ser Deus. Elas querem dizer a Deus como é que ele tem que fazer, como é que tem que ser a salvação, quem é que ele tem que salvar. Não, irmãos, o chamado de Deus é da livre e especial graça de Deus. Nós sabemos que se Deus não quisesse nos salvar, ele não nos salvaria e ele continuaria sendo Deus e bem-aventurado e feliz sem nós. Estaria muito bem sem nós. Certo? Então, Deus é quem nos salva, ele nos chama a confiar em Cristo. Esse chamado é livre, Deus não tem a obrigação de amar inimigos. O pessoal acha que Deus tem a obrigação de amar o pecador e está obrigado. Né? Ele é amor, mas ele não está obrigado, o amor dele é livre. Ele ama porque ele quer. Né? Ele escolheu nos amar por graça, ele não está obrigado a lhe amar, não. Você não tinha nada, você nem eu, né? Amável. Quando Deus nos olhou na eternidade, não viu nada amável. Viu inimigos, rebeldes, né? Escarnecedores, corações duros. Pessoas que não queriam ouvir a instrução de Deus, a sua lei, o seu evangelho. E esse chamado é também especial. Porque há um sentido em que o evangelho está sendo pregado, mas ele acaba nos chamando. Deus nos chamou, como eu falei aqui, estávamos lá entre nossa família, na sociedade, e Deus nos alcançou. Você foi alcançado por esse chamado especial. Deus, o Espírito lhe iluminou, para você perceber a sua miséria, o seu estado perdido. E aí você foi atraído para o Evangelho porque o Espírito operou em você, Deus lhe chamou. Isso é graça. Por que é graça? Porque ele não estava obrigado, porque você não merecia. Então é graça esse chamado, certo? Não, também é graça porque não custa nada para nós. É de graça, né? E é graça porque é da livre vontade de Deus fazer isso.
Então, nós abraçamos uma leitura das Escrituras, né, que cremos que é a correta, que há uma ênfase na Bíblia, na graça de Deus e na impotência humana, na incapacidade humana. Como lemos lá em 2 Timóteo 1,9, lá no texto inicial, ele nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça. Própria determinação e graça dele, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então há uma ênfase nisso, né, na graça de Deus e na incapacidade do homem. Então, isso é pregado aí no meio cristão, no meio evangélico. As pessoas, em geral, abraçam uma leitura, que não é a nossa, que Deus escolheu. Elas veem, não, mas a Bíblia fala de eleição. Então, como elas não têm como fugir dos termos bíblicos, dos capítulos da Bíblia claramente que falam da eleição, mas elas se apegam a atribuir essa eleição a algo no homem. Então eles vão dizer, não, Deus previu algo bom em você. E que o seu irmão de sangue, alguém, não respondeu, não quis Deus. Mas onde é que está na Bíblia isso? Né? É claro que a gente pode, irmãos, nós não somos contra a gente teologizar, né? Tentar argumentar o que está na Bíblia conforme a linguagem humana. Mas onde é que a Bíblia diz que Deus viu algo bom no pecador, para chamar? Onde é que está isso? Né? Pelo contrário, tem vários versículos que mostram o contrário. Então, nós não cremos que Deus nos escolheu por ter previsto algo em nós, algo bom em nós. Nós não cremos nisso. Né? E isso é o evangelho que está aí sendo pregado. Que você pode, por si mesmo, se arrepender, crer, por sua própria capacidade, tem algo bom em você, né? Sem falar na autoajuda, nessas coisas que tem aí misturado com o evangelho. Né? Então, Deus não viu nada especial em você. Até mesmo o que tem, né, de especial em você, Deus lhe deu já, mas assim, isso está corrompido pelo pecado, pela queda. Então, esses dons que você tem, que nós temos por natureza, vêm de Deus e não são meritórios, não trazem para nós nenhum mérito para que venhamos ser salvos. Então, Deus não vem a você, ou a mim, ou a ninguém, porque viu algo único e especial em nós. Eu tenho um professor meu que no seminário ele dizia, né, da eleição, o pastor Moisés ele dizia que a eleição é tipo um saco cheio de feijão podre, né? E Deus mete a mão e pega um monte de feijão podre, então estavam todos podres, né, digamos assim. Então ele não escolheu assim, não, esse aqui é melhorzinho, esse aqui é menos, o critério não foi esse, né? Não foi esse, não é porque era menos pecador. Eram todos igualmente pecadores. E Deus escolheu. É por isso que é livre graça. Por isso que é graça. Não é por obras. Né? Então, é muito sutil isso. É muito acontecer de nós, no nosso coração, se apegarmos a algum merecimento, ou aí, na nossa pregação, a gente acabar dando a entender algo no homem. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não é bíblico. E não é a doutrina da graça, né, conforme cremos. Então nós temos que ter muito cuidado com o engano do coração. E se temos dúvidas, orar, ir à Bíblia e tentar esclarecer, né, essa questão pelas Escrituras. Mas nós cremos, né, isso já é um assunto debatido para os presbiterianos. Então, nós cremos que não foi porque Deus viu lá, Deus é onisciente, mas não foi porque ele observou e percebeu que a gente teria uma inclinação, né, para Deus. Não teria, irmãos, não tem. Não, a Bíblia diz que não tem, nós não temos nenhuma inclinação para Deus por natureza.
somos mortos, né? Passivos. Então, se não fosse o Espírito de Cristo, não podemos aceitar as coisas do Espírito de Deus. Então, a obra do Espírito, que muita gente diz que a nossa igreja não prega o Espírito Santo, né? Porque a gente não tem ênfase nos dons de língua, esses negócios. Irmãos, essa é uma obra do Espírito. Essa é uma obra do Espírito. Nós estamos aqui instruindo, falando de doutrina da Bíblia, pregando na pregação, mas quem vem e convence e converte é o Espírito. Então, as pessoas só vão aceitar a verdade bíblica se o Espírito lhes convencer, se o Espírito lhes der essa iluminação. Fora disso, pode até ter uma aceitação intelectual, mas lá dentro vai haver ainda uma resistência no coração. Esse coração precisa ser subjugado. E não é pastor que faz isso. O Espírito Santo é que pode fazer isso. É por isso que a gente tem que orar por avivamento, orar para que o Espírito aplique a palavra aos nossos corações, usar os meios, né, que é vir à igreja, ler a Bíblia, mas quem convence o pecador é o Espírito. E o pastor, o missionário, o evangelista, quem está evangelizando, tem que ter muita consciência disso. Né? Eu estou lendo um material aí, é o diário de David Brainerd, né? Ele era um americano, da época lá de Jonathan Edwards, ele vai evangelizar os índios. Os índios ridicularizavam, os índios não queriam ouvir o cristianismo, porque o cristianismo era a religião do conquistador ali, né? E ele ia lá, alguns estavam abertos à questão, até mesmo de ouvir, porque viam na civilização ali algo melhor, mas muitos não queriam, e ele orou, e passou muito tempo, e o pessoal não estava nem aí, não acreditava no que ele dizia. Até que ele relata ali no seu diário que o Espírito de Deus começou a despertar os índios uma preocupação pelas suas almas, pelo seu estado eterno. Eles começaram a se preocupar. E a cultura do lado do índio tinha muito de assassinato, de um matar o outro em guerra. Não pense em índio, eles eram várias línguas que nem uma não entendia a outra, como aqui no Brasil também. A gente acha que índio é tudo igual, né? Tem vários dialetos, eles guerreavam entre si, ou habitavam juntos, mas eram de outras línguas. E aí Brainerd, ele faz um trabalho ali de pregação, mas ele passa muito tempo o pessoal ouvindo de má vontade a pregação dele, ridicularizando, levantando objeções, e ele orando, né? Até que Deus veio, o próprio Deus, e despertou aqueles indivíduos que têm alma. Alguns nem criam que tinham alma. Alguns índios lá, teve uma índia lá que ela foi lá ouvir, eles vinham, né, de longe, era tudo longe, tinham que viajar e tudo, vinham às vezes ouvir a pregação. E tinha uma lá que veio lá, mas nem acreditava que tinha alma. Aí, quando ela sentou lá, começou a ouvir, aí o Espírito de Deus convenceu ela, através da instrução do missionário. Então, irmãos, a obra do Espírito, na pregação, na iluminação, no despertamento dos pecadores, é fundamental. Nós cremos, nós nada podemos fazer. Nós ensinamos aqui, você pode ensinar o seu filho, nós falamos de Cristo para as pessoas, mas elas são duras, elas não querem, elas rejeitam, elas não têm inclinação, elas confiam que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. No final as coisas vão, né, elas têm alguma segurança carnal ali. Então, é necessário que o Espírito venha e quebrante esses corações. E isso é um tipo de... Quando acontece, para a nossa tradição reformada, avivamento é isso. Quando o Espírito Santo vem
E ele começa a convencer as pessoas, eu tenho que me preocupar, se eu morrer, e aí, a minha alma? É por isso que nós temos dificuldade de ver que a igreja brasileira está avivada, porque está tendo aí a crise, a pandemia, e as pessoas estão assim, para a alma delas. São preocupadas com a economia, com toda política, outras coisas. Nada contra, né? Essas coisas têm o seu lugar, mas nós não vemos as pessoas ansiosas pelas suas almas. E esses índios lá de Brainerd, eles começaram a se preocupar mesmo. Eles não estavam preocupados mais se ia morrer, eles estavam preocupados com depois, o que é que ia acontecer depois. Então nós precisamos orar, falar do Evangelho, mas precisamos da obra do Espírito para que as pessoas entendam a seriedade do que fazemos aqui, do que pregamos, do que ensinamos. Nós precisamos também ter amor e preocupação pelas almas, né? Isso deve nos levar a orar e falar de Jesus para elas, porque nós também, irmãos, acho que a gente não tem esse sentimento de preocupação sadia, né, com as almas. A gente fala, às vezes, de ganhar, evangelizar para, às vezes, questões de números, de igreja, muitas vezes, outras questões. Não, a gente tem que se preocupar com o bem das almas eternas. É isso que a gente tem que se preocupar como igreja de Cristo. Certo? Então, nós entendemos que apenas pelo poder do Espírito o homem é habilitado a corresponder ao chamado de Deus. E que Deus nos oferece a sua graça e, ao mesmo tempo, é Ele que comunica a graça. Ele põe em nós o seu Espírito para que sejamos movidos a seguir os seus decretos e guardar a sua lei. João 5,25, esse texto aqui é escatológico, é da volta de Jesus, né? Mas veja que na volta de Jesus, João 5,25, Jesus, né, o Senhor diz lá, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, vem a hora ainda, né? Então é escatológico, mas há um sentido em que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Quando Jesus voltar, sempre que alguém morre, há uma separação da alma do corpo, né? O corpo vai ao pó, é algo triste, né? É a separação, algo bruto, a pessoa morre, o seu corpo, há um sentido em que ela está ali, a alma, ela não morre, né? Ela volta a Deus, que a deu, mas ele está num lugar morto, que não tem negócio de comunicação com mortos, não. Isso não é bíblico, isso é uma heresia. Então, se você chegar lá no cemitério, não adianta que nenhum morto vai lhe ouvir lá. Mas quando Jesus vier, eles vão ouvir, esses corpos serão ressurretos, a alma vai voltar para o corpo e eles vão reviver, ser ressuscitados. E isso, em certo sentido, também acontece pela pregação. Só que não tem esse espetáculo maravilhoso, né, que vai ser quando Jesus voltar, de algo visível. Mas pela fé, irmãos, nós temos que crer nisso. Porque nós pregamos a mortos. Quando você evangeliza, prega, ensina, você está falando a pessoas, por natureza, mortas, que não querem ouvir ou viver por elas mesmas. Então, todos os domingos, né, nós nos reunimos e somos pessoas que um dia estivemos mortas e ouvimos a Deus. E nós, então, atendemos a esse chamado. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que no nosso meio hajam pessoas que ainda não atenderam esse chamado. Não ouviram ainda. Precisam de uma obra soberana de Deus nos seus corações para viverem. E por isso nós devemos orar para que esse chamado seja eficaz. Porque não é só a pessoa ser da igreja visível. Ela precisa ser salva. A sua alma precisa encontrar a Cristo, a paz de Cristo. Ela precisa ir a Cristo espiritualmente. Não é só atender o apelo.
de sair andando ali fisicamente com os pés e vir aqui para o pastor orar. Como algumas igrejas usam esse sistema. Não é, ela precisa ir a Cristo pela fé espiritualmente, pela obra da graça. Esse ir a Cristo não tem uma fórmula, né? Seria muito bom se, entre aspas, né, ou fácil, se ir a Cristo fosse só, para você ser salvo, só andar aqui, esses 5 metros aqui. Né? A porta da salvação não seria estreita, né? Seria bem fácil. Mas é uma porta estreita. Então, muita gente está sendo iludida aí, achando que veio a Cristo, que atendeu, ouviu a voz de Cristo, mas ouviu só externamente. Não ouviu internamente no coração. Então, há uma voz de Cristo que a Bíblia diz que os que a ouvirem viverão, serão vivificados, terão vida. Então nós devemos orar e desejar que as pessoas escutem a voz de Jesus, de Cristo, do Cristo ressurreto. Não é apenas a voz do pregador humano, que é um mediador, né, um meio que Deus usa para falar, mas as pessoas têm que ouvir Cristo. E é o Espírito que faz essa obra. Irmãos, até aqui sobre essa primeira sessão da confissão de fé que nos mostra que esse chamado é da livre graça, né, que o homem é passivo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse ponto aí? Se não tiver dúvidas, nós vamos seguindo aí para a gente tentar encerrar o capítulo 10 da confissão de fé. Então, a próxima sessão, a 3, vai falar das crianças e dos incapazes. Então, nós estamos argumentando que a pessoa tem que ouvir e vir, né? Ouvir e vir. Mas e as crianças, né? Vamos ler aqui a confissão, vamos ler alguns versos e depois argumentar. E as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então a nossa confissão de fé, ela separa uma sessão para tentar biblicamente resolver essa questão difícil, né, das crianças e dos incapazes. Nos versículos aí, nós vemos que a aliança que Deus fez com Abraão também estende-se aos filhos. Né? Em Ezequiel 16, 20 e 21, veja que o povo estava no pecado e eles estavam sacrificando os filhos para ídolos. Aí Deus diz assim: acaso é pequena a tua prostituição, mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Os nossos filhos são de Deus. Não são nossos, não. São de Deus. São a herança do Senhor. Então, né, Deus está cobrando o povo ali, que estava pegando os filhos que eram dele para sacrificar os ídolos. Então, Deus se preocupa com as crianças. Né? No plano eterno de Deus, percebemos numa leitura bíblica que esse plano contempla as crianças. Jesus, né, as abençoava. Ele dizia: deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, diz: para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, na nossa leitura bíblica, na nossa interpretação, que cremos, né, ser uma interpretação sadia, existe sim algo no decreto de Deus, no plano de Deus, no que diz respeito às crianças, porque só há um caminho de salvação. Então não vai haver um meio de salvação para criança e outro para adulto. Só há um mediador, um meio, um caminho. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ok? Então, vamos ver aqui a exposição dessa sessão. Aprendemos nesse capítulo que o chamado é de Deus, pertence a Deus, por pura graça,
não há méritos, né? Isso é a soberania de Deus para a salvação. Mas quem são essas pessoas, né? Vamos ver aqui duas categorias de pessoas chamadas. No próximo slide aí. Se a fé vem pelo ouvir, como é que fica a situação dos bebês? Das crianças que morrem, né, ainda fora da idade da razão. Ou então pessoas que nascem com uma deficiência que não lhes permite ouvir a palavra, a pregação. Essas pessoas são colocadas para além de qualquer esperança de salvação? Será que Deus não contemplou no seu plano pessoas dessa categoria? Será que o cristianismo é apenas para adultos? Pessoas que vão ter ali capacidade intelectual de ouvir um estudo, de uma instrução, uma doutrina? Irmãos, todos os que o Senhor elegeu para a salvação, incluindo as crianças que morrem na infância, todos os eleitos, incluindo crianças que morrem na infância, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito. Jesus tinha atenção com as crianças, né, nos mostra isso. A promessa de Pedro lá fala de filhos, de crianças, né, dos nossos filhos. Então, Deus tem, sim, um plano que contempla essa categoria de pessoas. É claro que o meio comum de sermos alcançados para o Evangelho é pela fé. Então, precisamos ouvir, crer e confessar a Cristo. Mas, irmãos, Deus não está limitado aos meios. Embora, ordinariamente, Ele usa os meios. Mas é Deus que opera. Às vezes a gente... claro que Deus se agrada em usar os meios, a pregação, o estudo, mas quem opera é Deus. Como Ele quer, do jeito que Ele quer. Como Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Deus é soberano e claro que Ele escolheu salvar pela pregação. Mas a gente tem que ter cuidado para não colocar uma confiança excessiva nos meios. Tem um caso na Bíblia de um coxo, né, que ele estava... não sei quanto tempo lá, não lembro agora quanto tempo, mas ele estava querendo entrar no tanque de Betesda, né, para ser curado. Aí tinha um acontecimento, né, que é relatado ali, que um anjo vinha e quem entrasse primeiro era curado. Claro que quem cura é Deus, né? Então, se havia cura, nós cremos que era uma ação de Deus ali. Aí o próprio Deus aparece diante do homem, né, e diz, você quer ser curado? Aí o homem diz assim, mas Senhor, toda vez que o anjo vem ali, alguém vai na frente e é curado. Ou seja, o Deus está perguntando para ele, você quer ser curado, meu filho? Aí está dizendo, mas o remédio, eu não consigo alcançar o remédio. Outro vai e usa na minha frente, só tem um. Ou seja, muitas vezes nós nos apegamos aos meios, acha que quem cura é Deus. Ele usa o remédio, ele usa o médico. Quem salva é Deus. Ele pode se agradar em usar aquele pastor A ou B, né, que é pecador. Mas quem salva não é o grande pregador que salva. O maior pregador não salva ninguém. Não é porque você está ouvindo o maior pregador do mundo, gente que ouviu Jesus não foi salvo, né? Muitos que ouviram Jesus Cristo não foram salvos. Então, nada contra, né? Devemos usar os meios. Mas Deus, irmãos, Ele não está limitado aos meios. Ele opera quando, onde, como quer. E às vezes Ele nos confunde. É o que eu vi lá no relato de David Brainerd, né, que Jonathan Edwards escreve ali. Quando Deus enviou, Edwards Brainerd pregou, orou, esperou em Deus, né, Deus enviar o seu Espírito. Aí, quando Deus enviou um despertamento, foi numa ocasião, num lugar, numa circunstância que totalmente inesperado para eles ali. Né? Imagine você, né?
nós estamos aqui, somos uma igreja de Cristo, né? Prega o evangelho. A gente está aqui numa cidade, né, de médio porte, na civilização, né? E nós não temos essa experiência tão forte como aqueles índios tiveram ali. Porque isso é da soberania de Deus. Então, agora, cabe a nós orar. Cabe a Deus fazer o que lhe apraz, porque Ele é soberano. Mas o nosso dever como igreja é qual? Orar. Agora, muitas vezes, Deus vai nos confundir as nossas expectativas. Muitas vezes as pessoas criam estereótipos, querem... Não, Deus vai ter que operar essa fórmula aqui. Nessa igreja aqui. Tem que ser... Não, igreja presbiteriana é frio, não vai ter... O Espírito não vai salvar ninguém lá, não. Esse culto aí... Né? Então, nós muitas vezes, nós queremos formatar Deus, né? A gente acha que é o outro que está, né? Mas às vezes é nós que estamos colocando Deus na nossa caixinha ali, né? Tentando, né? Porque não é possível isso. Então, a base da salvação é o que Cristo fez. O que é indispensável para a salvação não é a fé. Isso é até meio assim, né, dizer isso, porque a gente enfatiza tanto a justificação pela fé, né? Mas a salvação, irmãos, Cristo morreu para pagar a nossa dívida na cruz, e o Espírito aplica os méritos de Cristo a nós, e o meio ordinário é a fé. Mas o Espírito pode regenerar um bebê, se Deus quiser. Pode aplicar a salvação ali. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Então, o que é preciso para que a pessoa seja salva é ter o filho. O meio comum é ouvindo a pregação e indo a Cristo pela fé. Mas essa é uma obra do Espírito, que é soberano e que é Deus. Então, Deus pode salvar, né, bebês, nós cremos que sim. Mas ele não ouviu a pregação. É obra do Espírito, soberano. Então, Deus pode salvar aqueles bebês, né? E também aqueles cujos corpos cresceram, mas não a mente. Pessoas deficientes. Outras pessoas eleitas, né? Mas incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, imagine que você é um crente, né? Um filho da aliança. Aí Deus lhe envia, né, um bebê que não vive muito tempo, que morre. Ou um filho deficiente. Então, pela visão, se você não crê dessa soberania de Deus, né, dessa maneira, né, como estamos afirmando aqui, então você não tem esperança, você não pode ter esperança sobre a salvação daquele bebê. Se você só crê, né, os credo, não sei como é que os credo batistas, né, os que creem, não, para ser batizado tem que crer, entender. Então, todas as crianças se perderam. Ou então elas são salvas por serem inocentes, crianças. Então nós cremos, irmãos, que Deus pode operar nessas pessoas incapazes, mas a salvação sempre é por intermédio de Cristo. Esses são casos especiais. Então, a base para o chamado é a livre graça. E não é nada previsto no homem. E isso é confortador. Isso, então, nos faz ter esperança de que os bebês sendo eleitos, os deficientes sendo eleitos, serão salvos. E nós confiamos em Deus. Descansamos em Deus. Mas o nosso autor aí, que estamos usando o seu material, né, o Chad lá, o Van Dixorn, né, ele nos explica aí que a confissão se restringe sobre o que podemos saber com base nas Escrituras. Então, esse é um assunto difícil. Então, o que é que a gente pode saber com base na Bíblia? Que os eleitos vão para o céu e que as crianças eleitas vão para o céu. E que nós dá a entender, pela leitura bíblica, que há sim crianças eleitas.
Porém, há uma tendência de desvincular a palavra qualificadora eleitas, sugerindo que todas as crianças vão para o céu. Então, aí é o que nós não sabemos, né? Alguns entendem que não, morreu criança, era eleito. A nossa confissão prefere dizer as crianças eleitas, né? Sendo eleita, vai ser salva pela obra do Espírito. Mas nós não sabemos, a Bíblia não nos dá ocasião para tirar essa conclusão de que todas as crianças são eleitas. A aparente inocência não garante oficialmente um direito eterno. Então, a gente simplesmente entende que é uma área obscura. Nós vamos até onde a Bíblia nos permite ir. Sabemos que Deus é bom, justo e sábio, Ele sabe o que é melhor, mas nós podemos afirmar que as crianças eleitas serão salvas, não irão se perder. A confissão não está dizendo que as crianças ou os mentalmente desfavorecidos são salvos ou eleitos porque são crianças, ou porque são desfavorecidos. A base da salvação desse grupo de pessoas não é outra fora de Cristo. Não, eles são salvos porque são eleitos, escolhidos, assim como qualquer pessoa. Então, a base da salvação é a livre graça, é a eleição. A razão por que eles são eficazmente chamados não muda, apenas a maneira. Então, um adulto vai ser chamado pelo ministério ordinário da pregação, ele vai ouvir a pregação. Mas um bebê, sendo eleito, Deus vai lá e regenera ele, salva. O fundamento para a nossa salvação nunca muda. Todos precisam receber a justiça de Cristo para serem salvos. Então, o bebezinho tem que ser... O que está dizendo aqui assim, é que todos precisam de Cristo. Por isso que temos que orar pelos nossos filhos, desde o ventre, né, os bebês, e descansar em Deus, confiar em Deus, que é sábio e justo. A salvação depende inteiramente de Jesus, que suportou a ira de Deus e punição devida pelas nossas transgressões. Então não é por inocência, porque é bebê, não, é por Cristo. Os meios ordinários ou a aplicação da salvação e da graça são substituídos pelos meios extraordinários, mas a base da salvação permanece a mesma. Então, no caso de bebês incapazes, Deus usa meios extraordinários. Mas só há um mediador e não existe salvação fora dele. Aqui vemos o poder de Deus para a salvação. Os filhos pertencem primeiramente a Deus e não a nós. Então nós precisamos confiar em Deus. Morreu na infância, é a herança do Senhor, aquele filho. Descansar em Deus, o Senhor sabe, né? E nós cremos que Deus pode salvar. Então nós temos esperança. A base na nossa doutrina para a esperança. Eu não sei qual é a base, né, dos que só creem que a pessoa adulta, né, que pode ser salva. Então, para eles, todos os bebês, né, não sei se é porque são inocentes, vão ser salvos, não sei qual é a base, mas o fato é que nós temos sim esperança. Então, o filho da aliança, né, o crente, não tem que ter medo de ter filhos. Filho é herança do Senhor. Se Deus lhe conceder ter filhos, é claro que, ao tentar ter filhos, ele pode morrer na infância. Vários santos de Deus perderam vários filhos na infância. Pode ler as biografias dos reformadores, os puritanos, vários deles tiveram vários filhos que morreram na infância. E aí, então, vou ter filho para sofrer, para morrer. Não, você tem que crer em Deus e servir a Deus, né? E confiar no Senhor. Irmãos, esse ponto aqui das crianças, alguma pergunta, alguma dúvida, antes de irmos para o último ponto, que é mais breve, para encerrar aqui a lição? Isso, então eu entendo, irmãos, que é uma área obscura que eu prefiro silenciar, por dizer que não sei responder. A gente não tem que ter medo de dizer não sei. Eu não sei o caso de cada caso particular de todos esses filhos aí dos não cristãos. Eu não sei. Em tese, assim, eles não são filhos da aliança, né? Mas eu não sei dizer.
o que é que vai acontecer, né? Eu sei que são filhos de Adão, eu sei que nascem mortos em delitos e pecados, não são inocentes por natureza, né? E, assim, é possível, né, que se percam, é possível, mas eu não acho que a gente deva brigar por isso, né? Mas a nossa posição confessional é que existem filhos eleitos e não eleitos. Então, eu não sei se pode haver eleitos, né, entre filhos de não cristãos. Não sei dizer. Isso pertence a Deus, né? Mas, via de regra aí, né, eu não acho que a gente tem que ser categórico, né, nessa questão. Assim, brigar, bater martelo, que é uma área difícil. Alguns, se eu não me engano, o pessoal do Catecismo de Heidelberg creem que toda criança é eleita. Então, no meio reformado, vai ter gente que vai dizer assim, não, morreu, era criança, Deus deu um jeito lá de regenerar e salvar. Pronto, eu não sei. Não tem um versículo dizendo isso para mim, claramente, né? Então eu prefiro silenciar. Eu acho que a confissão de fé é muito sábia. Os eleitos vão ser salvos. Então, se era eleito, vai ser salvo, né, pela graça de Deus. Sim. Assim, pela base da graça, né, não é por mérito, não é apenas porque nasceu numa família crente, que é eleito, né, em certo sentido também. Então, assim, por essa base, Deus soberanamente pode ter eleito outras crianças, ou todas as crianças, ele poderia fazer isso livremente. Para isso, apenas seria necessário que Cristo tivesse ali a substituído, e o Espírito tem que ir lá e aplicar, antes dela vir a morrer, aplicar essa redenção. Agora, a gente não sabe, né? Na verdade, a gente não sabe nem nos próprios adultos, a gente não sabe nem quem é que realmente foi regenerado, porque isso é uma obra espiritual, invisível de Deus, né? Então, assim, eu não tenho como discutir. Agora, em tese, realmente, Deus pode salvar qualquer um. Na eternidade, ele viu, todos estavam perdidos, e ele escolheu, né? Então, já que esses aí não irão ouvir a palavra, a base ali, o meio seria um outro meio extraordinário, né? Então, volto a dizer, é muito sábio dizer que os eleitos, né, serão salvos e tudo mais, e ter humildade, nos restringir, irmãos, em ficar imaginando coisas que não nos competem, né? Assim, então, assim, a gente tem que realmente entender, e o não eleito, o filho não eleito que morrer, uma criança, e a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente é levado, Deus é mau, não, Deus não é injusto. Então, eu creio que Deus vai nos esclarecer, né, e que vai ter conforto aos nossos corações. Aquilo que, pelo nosso critério hoje, pode parecer injusto, né, Deus vai manifestar a sua justiça, né, na eternidade, e não vai haver falta de contentamento da nossa parte sobre os planos e caminhos de Deus. Sim, presbítero. Isso, essas pessoas, né, os anencéfalos, pessoas... Então, assim, nós cremos, a salvação é do Senhor, Ele pode ir lá e salvar. A base sempre é Cristo, né? É necessário uma obra do Espírito, a aplicação dos méritos de Cristo. Isso, como é secreto, como é misterioso, a gente não sabe. Então, a gente deve ter esperança sempre, né? O que a gente deve manter no nosso coração com relação a essas percas, né? Esse tanto de gente aí que está sendo assassinada, os abortos, né? Milhares de pessoas aí que estão tendo suas vidas ceifadas aí. Então, nós confiamos em Deus, que Ele tem os seus caminhos e Ele vai saber o que é melhor, né? Ele tem poder para salvar as crianças. Nós não ignoramos essa soberania, esse poder de Deus. E a última sessão aqui, para a gente concluir o capítulo 10 da vocação eficaz, os não eleitos, agora falando da categoria dos não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e têm algumas operações comuns do Espírito, contudo nunca se chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. E aqui ele está falando de uma categoria de não eleito que está ouvindo a pregação, sendo exposto ao ministério da palavra, experimentando algo,
da obra do Espírito, mas se essa pessoa é não eleita, ela nunca vem verdadeiramente a Cristo. Ela pode vir externamente, ela pode ter algumas operações comuns do Espírito, né, mas elas não vêm verdadeiramente a Cristo. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio que não professa a religião cristã. Então, esse não eleito, ou a pessoa, não há outro caminho para a salvação, senão Cristo, certo? Então, por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, asseverar e manter a religião que professam, asseverar e manter que o podem é muito pernicioso e detestável. Então, o único meio da pessoa ser salva é por meio de Cristo, a obra do Espírito, e de ir a Cristo. O meio ordinário é ouvindo a pregação e indo. Mas Deus pode salvar crianças, especialmente e pessoas incapazes. Mas o não eleito, ele nunca vai finalmente, verdadeiramente a Cristo. E não adianta ele se tornar uma pessoa melhor, fazer boas obras, tentar melhorar, tornar a sua vida mais ética. Não há outro meio. Se ele não for a Cristo, verdadeiramente, ele não poderá ser salvo. Né? Então, Mateus 22:14 diz, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Há vários versículos que falam da dureza dos que ouviram a palavra, como o sermão, a parábola do semeador, que fala de pessoas que foram semeadas, foram solo rochoso. Ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz, sendo de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, tem pessoas que experimentam alguma coisa. O pessoal chama aí, né, no meio evangélico geral, o fogo de palha. Né? A pessoa ela vem, aceita o apelo, ela começa a viver uma vida cristã. Né? Quem olha diz, as pessoas se converteu agora mesmo. É por isso que, e aí, voltando ao diário de Breiner, ele via, teve vários casos de alguns índios lá que ele achou que tinha se convertido, mas depois ele viu que ele estava enganado. E às vezes ele ficava meio receoso de já dizer, não, essa foi uma obra genuína da graça no coração de alguns daqueles índios lá, porque ele já tinha levado uns tombos quanto a isso. Né? Então, é possível, não estou dizendo que a gente não tem que se alegrar não, irmãos, com todos aqueles que se unem à igreja, que professam a fé, que se arrependem, né, das suas vidas ímpias, mas nós não devemos ser ingênuos de achar que todos aqueles que vêm fisicamente aqui na frente, nas igrejas que usam sistema de apelo, né, nós não fazemos isso, mas todos aqueles que professam a fé, no nosso caso, pode ser uma experiência superficial. A pessoa atendeu externamente o chamado, mas não houve aquela obra no coração. Ele não entendeu, né, ou não foi verdadeiramente a Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Então, nós somos lembrados aqui que algumas pessoas são capazes de ouvir a ministração da palavra, mas não o verdadeiro chamado de Deus. Muitos são chamados, muita gente vai ouvir, mas não vai ouvir. Ouviram, mas não ouviram. Né? Ouviram externamente, mas não ouviram o chamado interno, eficaz. Eles podem ouvir com alegria a pregação e decidir mudar de vida. O incrível é que eles podem até mesmo profetizar, expulsar demônios, operar maravilhas, experimentar um pouco da obra do Espírito, mas de forma alguma eles podem amar genuinamente a Cristo. Entende? Então, volta à questão lá de Hebreus 5 a 6, agora me falhou aqui. A questão da apostasia do Evangelho. Né? Até onde alguém pode experimentar, ter experiências cristãs,
e não ser salvo, não ser regenerado, não ser transformado. Jesus diz em João 6, 64 a 66, Jesus sabia disso, não era ingênuo, né? Sendo Deus, né? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, muitos são chamados, o evangelho está sendo pregado. Jesus sabia que quem era que não cria, quem é que ia trair. E ele dizia na pregação essas verdades. E aí muita gente começou a abandonar. Muito dura essa palavra, né? Essa mensagem aí que tudo depende de Deus, só é se Deus... Então, muita gente desiste, né? Depois de seguir a Cristo. Abandona a Cristo. Meus irmãos, mas esse conhecimento de quem é e quem não é verdadeiramente chamado não está disponível a nós hoje como Jesus que sabia. A gente tem que ter humildade, né? Nós temos que ser humildes. Nós não sabemos quem são exatamente o número exato dos verdadeiros eleitos. Então a gente tem que ter cuidado para não ficar excluindo pessoas de modo carnal, né? Aquele ali não é crente, não. Se está em pecado, faça uma denúncia para o conselho disciplinar. Se ele não se arrepender, for obstinado, aí vai ser excluído, aí sim, você pode tratar como gentil ou publicano. Mas nós temos que ter muito cuidado. E lembrando também aquilo que falamos, né, que é possível pessoas que estão... A igreja também é campo missionário. Pessoas que estão dentro da igreja que ainda precisam experimentar. Então, o pessoal gosta de colocar, eu já vi algumas vezes, ali em cima da porta ali, né? Bem-vindo ao campo missionário, né? Como se o campo missionário fosse só lá fora. Não, as igrejas são campos missionários. Nós temos que pregar dentro das igrejas evangélicas também, o evangelho. Tem gente dentro das igrejas também que não ouviram ainda o chamado de Cristo. E temos que pregar fora. Né? Em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, enquanto pregamos aqui, pregamos lá e mais longe ainda. Então, a obra missionária, a igreja, ela em muitos momentos achou que missões era só ir para longe, é só fora. É só sair. O missionário é o que vai lá para a África, para a Índia e tal. Claro que é também, em certo sentido. Mas a obra missionária, a igreja também é um campo missionário. Né? Nossos filhos, nossa família, a Alagoinhas, o Brasil é campo missionário para nós. Né? Então, temos que ter esse entendimento. Então, não devemos ser ingênuos com respeito ao fato de que nem todos que ouvem e até que respondem ao Evangelho, de fato ouviram a Deus. Ouviram o chamado eficaz, nem todos. Alguns apenas atendem ao chamado externo para fazer parte da igreja visível. Não devemos, claro, é um privilégio ser da igreja visível, né? Devemos nos alegrar, mas nós precisamos ter uma preocupação mais profunda. Né? Não apenas querer ter um monte de gente dentro da igreja, mas querer que essas pessoas acertem, né, a vereda, o caminho, que elas realmente, que Deus possa nos usar para despertar verdadeiramente pecadores para o bem das suas almas, para que possam ir verdadeiramente a Cristo, que venham achar o caminho verdadeiramente. Porque muitos se desviam e se perdem do caminho, dentro da igreja também. Então, nós temos que ter muita preocupação com isso. Então, ore pelos pregadores, né? Pelo ministério, para que Deus abençoe também as igrejas com pregação fiel, com ministros fiéis, que Deus use também os seus instrumentos
E que o Espírito venha sobre a igreja, sobre o mundo, convertendo, despertando. Então, para concluir aqui, para nós reformados, um despertamento, um avivamento, não é quando pessoas têm experiências místicas, caem no chão, embora pode acontecer nos avivamentos, e lá na época de Edwards e Branham também, eles relatam experiências de pessoas que têm o senso da presença de Deus, ficar tendo alguma manifestação física, né? Eles relatam isso lá. Mas o despertamento, irmãos, tem conexão com a palavra, né? Com a questão espiritual, com o estado eterno. Entende? Então, ele traz transformação de vida. Essas pessoas que ficam angustiadas, primeiro, com medo, né, de se perderem, depois encontram paz, alegria. Então, essas operações do Espírito Santo, né, realmente nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós, e para nós isso tem a ver com avivamento bíblico, né? Então é um desafio para nós orar e pedir a Deus que tenha misericórdia, né? Porque é possível sim estarmos áridos, né, como igreja, não termos frutos genuínos, né? E o fruto vem quando Deus envia a chuva, envia o Espírito, envia a palavra e Ele opera, né? Então nós precisamos de verdadeiros frutos dessa obra de Deus, né? Então vem o reino do Senhor, conversões verdadeiras. Então não é só ter conversões verdadeiras, né? Nós precisamos disso. Irmãos, eu encerro aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição ainda? Se não, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse momento de aprendizado. Nos dá a tua graça, o teu Espírito, quebranta o nosso coração, nos humilha, nos faz ver que nada somos, nada temos, nada podemos fazer, estamos perdidos sem Cristo, e que o teu Evangelho, ó Pai, sendo pregado, o Senhor venha chamar os teus, aqueles que ainda não foram espiritualmente a Cristo, aponta-lhes o caminho pela palavra, humilhando-os, quebrantando-os. E tem misericórdia, ó Pai, da igreja, dos nossos dias maus. Vem o teu reino, envia a tua palavra, o teu Espírito, abençoa as igrejas, ó Deus, para que preguem com fidelidade, para que o teu evangelho possa produzir os frutos que tanto necessitamos. Também tem misericórdia, ó Pai, das crianças que morrem sem ter oportunidade de ouvir a pregação, das pessoas deficientes. Opera com teu Espírito, ó Deus, salva os teus e traz esperança, ó Deus, para os pais, para nós aqui, que nada podemos fazer por esses, ó Deus, incapazes. Vem o teu reino também sobre eles. É o que pedimos, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, vamos, né, nos despedir, que aqueles que irão ficar aqui para a confraternização, né, vamos ficar, e à noite, às 18 horas, o culto público. Bom dia a todos e até mais, né?